Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula passada a gente estudou um pouquinho sobre colisões e eu mostrei para vocês que a gente pode determinar se uma colisão é elástica, inelástica ou perfeitamente inelástica, analisando o coeficiente de restituição, né? Dependendo de cada colisão, a gente tem um determinado coeficiente de restituição. E aí no finalzinho da aula eu fiz um exemplo que envolvia uma colisão perfeitamente inelástica, que é aquela colisão em que os corpos, depois que colidem, eles se tornam um só. Eles passam a se mover juntos, né? É aquela colisão em que a perda de energia cinética ela é máxima, né? A dissipação de energia cinética ela é máxima. E agora, pessoal, eu quero trabalhar um pouquinho melhor a questão da colisão elástica e depois eu quero fazer um exercício de uma colisão inelástica sem ser perfeitamente inelástica, beleza? Então vamos lá. Colisão elástica, pessoal, vamos lembrar que é aquela colisão em que você tem conservação da energia cinética. É a colisão em que o coeficiente de restituição é igual a 1. Então eu vou analisar uma situação aqui, hipotética. Vamos supor que você tem dois corpos. A gente está considerando aqui como um projétil, que é o objeto que está inicialmente se movendo, e um segundo objeto que a gente está chamando de alvo, que está parado. Então é uma coisinha que está parada, tipo uma bola de sinuca, e aí você joga outra bola de sinuca na primeira, né? Então você tem um objeto parado, que é o alvo, e o projétil que está sendo lançado contra esse segundo objeto aqui. Depois da colisão, a gente espera que o corpo de massa M2 aqui, o segundo corpo, ele seja impulsionado para frente, né? E esse corpo de massa M1, várias coisas podem acontecer com ele. Aqui, primeiro, a gente está supondo que ele continua indo para frente com uma velocidade menor. Então, esse projétil ele veio, bateu no corpo-alvo, o corpo-alvo, corpo 2, passou a se mover para frente, e o corpo 1 a gente está supondo que continuou a ir para frente, só que com uma velocidade menor. E o meu objetivo é descobrir quais são as velocidades dos corpos 1 e 2 após a colisão, ou seja, eu quero saber como fica o movimento depois da colisão. Pensando que essa colisão foi uma colisão elástica, né? Então, pessoal, sempre que a gente for resolver um problema de colisão, a gente tem que encontrar aqui duas equações. A primeira equação sempre surge da conservação do momento linear. Então, da conservação do momento linear, nós temos a seguinte coisa. O momento linear do corpo 1 antes da colisão vai ser igual ao a soma dos momentos lineares dos corpos 1 e 2 após a colisão. Então, massa de 1 vezes a velocidade do corpo 1 antes da colisão vai ser igual a massa do corpo 1 vezes a velocidade dele após a colisão, mais a massa do 2 vezes a velocidade do corpo 2 após a colisão. Esse aqui é o momento linear total depois da colisão, esse aqui é o momento linear total antes da colisão. Como antes da colisão o alvo estava parado, ele não tem momento linear, né? Então, por isso que só entra aqui do corpo 1. Então, essa é a minha primeira equação, que envolve aqui a conservação do momento linear. A segunda equação, pessoal, no caso da colisão elástica, ela pode surgir de dois lados. Ou você usa a ideia do coeficiente de restituição, ou você usa a conservação da energia cinética, também pode ser. Eu vou usar o coeficiente de restituição porque não tem velocidade ao quadrado, eu acho um pouco mais simples, tá? Então a gente lembra, coeficiente de restituição, ele é a velocidade relativa de afastamento entre os corpos depois da colisão, dividido pela velocidade relativa de aproximação entre os corpos antes da colisão. Beleza? Então, olhando aqui para o nosso tipo de movimento, é fácil de determinar isso. Primeiro, se a colisão é elástica, o coeficiente de restituição vale 1. A gente viu isso na aula passada. Depois da colisão, a gente está supondo que os dois corpos estão se movendo para o mesmo lado. Isso quer dizer que a velocidade relativa entre eles vai ser a velocidade do maior menos a velocidade menor. Então, é o V2 menos o V1 após a colisão. Beleza? E a velocidade relativa com que eles se aproximam antes da colisão é a velocidade do corpo 1, já que o corpo 2 estava parado, né? Então, a gente chega nessa equação aqui bem simples. Eu vou pegar essa velocidade do corpo 1 antes da colisão e vou passar multiplicando. Então, nós ficamos com isso, né? A velocidade do corpo 1 antes da colisão vai ser igual à diferença entre a velocidade do corpo 2 e do corpo 1 após a colisão. Pessoal, isso é legal. A gente tem que lembrar aqui, ó, que como o coeficiente de restituição é igual a 1,
a velocidade com que eles se aproximam antes da colisão tem que ser igual à velocidade com que eles se afastam após a colisão. Esse que é o resultado do coeficiente de restituição ser igual a 1. Pessoal, juntando, usando substituição nessas duas equações, a gente pode encontrar a velocidade do corpo 1 após a colisão e a velocidade do corpo 2 após a colisão, dependendo de quem a gente isole. Então, eu vou usar o método da substituição aqui. Ó. Eu vou isolar uma das velocidades aqui nessa equação do coeficiente de restituição e vou jogar lá dentro da conservação do momento linear. Tá joia? Então, vai ficar o seguinte, ó, unindo as duas condições. Primeira coisa que eu fiz foi pegar aqui a velocidade 2 após a colisão e isolar ela. Se a gente isola, olha só, a velocidade 2 após a colisão, ela vai ser a velocidade 1 antes da colisão menos a velocidade 1, ou melhor, mais a velocidade 1 depois da colisão, percebe? Está negativo, passa positivo. Então, o V2F vai ficar igual ao V1I mais o V1F. Então, esse cara passa positivo. Então, aqui, ó, na equação do momento linear, no lugar do V2F, eu coloquei V1I mais V1F. Beleza? Substituí, isolei nessa e joguei dentro da condição do momento linear. Tá joia? De tal forma que a gente percebe aqui, ó, que só tem agora nessa equação as massas e as velocidades do corpo 1, antes e depois da colisão. Eu quero isolar a velocidade do corpo 1 após a colisão. Aqui eu estou partindo do pressuposto que a velocidade do corpo 1 antes da colisão eu já conheço, né? É a minha condição inicial, vamos dizer assim. Bom, então o que a gente pode fazer, galera? Olha só. Eu vou colocar tudo que envolve a massa, a velocidade antes da colisão do lado esquerdo e tudo que envolve a velocidade depois da colisão vai ficar do lado direito. Então vai ficar assim, ó. Massa 1 está multiplicando a velocidade antes da colisão. E aqui eu tenho a massa 2 multiplicando a velocidade antes da colisão também. Só que essa massa 2 vezes a velocidade antes da colisão, quando passa para o outro lado, passa negativo. Então eu vou ter a velocidade do corpo 1 antes da colisão, multiplicando a massa 1 menos a massa do corpo 2. A massa do corpo 1 menos a massa do corpo 2 aqui. Esse cara estava positivo, passou para o outro lado negativo. Do lado direito da equação aqui, ó, eu vou ter a velocidade do corpo 1 depois da colisão multiplicando a massa 1. E eu tenho a velocidade do corpo 1 depois da colisão multiplicando a massa 2 também. Então, colocando ela em evidência, ela vai multiplicar a soma das massas. Então, a velocidade do corpo 1 após a colisão está multiplicando a massa 1 mais a massa 2 aqui. Então, pessoal, como eu quero isolar esse cara, é só pegar esse termo, que está entre parênteses, a soma das massas, e passar para o outro lado dividindo. E olha o resultado que a gente chega. A velocidade do corpo 1 após a colisão vai ser igual a massa 1 menos a massa 2, dividido pela massa 1 mais a massa 2, tudo isso multiplicado pela velocidade dele antes da colisão. Pessoal, lembrando que essa equação só é válida se nós estivermos falando de uma colisão elástica e da situação em que o alvo está estático, está parado, tá? Então, a gente tem essa equaçãozinha. Pessoal, uma análise interessante dessa equação é a seguinte, olha só que interessante. Se a massa do corpo 2, que é o alvo, for maior que a massa do corpo 1, que é o projétil, esse termo fica negativo. O que isso significa? Esse termo ficar negativo quer dizer que a velocidade do corpo 1 após a colisão também fica negativa. Quer dizer que se a massa do corpo 1 for menor, ele vai bater no alvo e vai voltar. Ele bate e volta. Se a massa dele for maior, ele bate e continua no movimento dele. Beleza? Então é isso que esse menos aqui representa. Então, se o projétil, né, tiver uma massa menor do que o alvo, ele vai ricochetear, ele vai bater e voltar. Se ele tem uma massa maior, ele vai bater e continuar o movimento dele. E o legal, se eles tiverem massas iguais, eles trocam de velocidade. O que isso quer dizer? Na colisão elástica, pessoal, isso sempre acontece, tá? Corpos de massas iguais, quando colidem, eles trocam de velocidade. O que isso quer dizer? O corpo 1 vai bater no corpo 2, o corpo 2 vai sair com a velocidade que o corpo 1 tinha e o corpo 1 vai parar. Então, o 1 para e o 2 continua com a velocidade
que o 1 tinha antes da colisão, beleza? Isso se eles tivessem mesma massa, tá joia? Essa aqui é a ideia. Pessoal, eu posso fazer a mesma coisa, só que agora ao invés de eu isolar aqui a velocidade 2 depois da colisão, eu posso isolar a velocidade 1 depois da colisão. Então, fazendo isso, ó, a velocidade 1 após a colisão, ela vai ser a velocidade 2 depois da colisão, menos a velocidade 1 antes da colisão. E a gente pode jogar isso aqui dentro. No lugar da velocidade 1 após a colisão, fica V2F menos V1I. Velocidade do corpo 2 depois da colisão, menos a velocidade do corpo 1 antes da colisão. Com isso, você percebe que agora eu consigo isolar a velocidade do corpo 2 após a colisão. Então agora eu consigo obter uma equação para a velocidade do corpo 2, olha só. Fazendo a mesma ideia, tá? Esse cara aqui está negativo, multiplicando a massa 1 passa positivo. Então a gente fica com o seguinte, ó, massa 1 vezes velocidade do corpo 1 antes da colisão, mais massa 1 vezes a velocidade do corpo 1 antes da colisão. Então é 2 vezes a massa 1 vezes a velocidade dele antes da colisão. Isso vai ser igual aqui, ó, massa 1 vezes a velocidade do corpo 2 depois da colisão, mais a massa 2 vezes a velocidade do corpo 2 depois da colisão. Então bota essa velocidade em evidência e ela multiplica a soma das massas. Então isolando esse cara, passa a soma das massas dividindo de novo, e nós chegamos para esse resultado. A velocidade do corpo 2 após a colisão vai ser igual a 2 vezes a massa do corpo 1 dividido pela soma das massas dos dois corpos, que multiplica a velocidade do corpo 1 antes da colisão. Então aqui, pessoal, para esse caso que, apesar de ser um caso bem específico, uma colisão elástica num alvo estacionário, essas equações elas são muito úteis, porque esse caso ele aparece o tempo inteiro nos exercícios, tá? Então, ao invés de toda vez você ter que fazer conservação do momento linear, usar o coeficiente de restituição, montar o sisteminha, substituir, resolver o probleminha, você pode, se quiser, lembrar dessas equações, saber de onde elas vêm e usá-las direto. Caso o seu alvo não esteja estacionário, aí, pessoal, eu recomendo realmente fazer todo o processo para resolver a questão. Usar a conservação do momento linear, e usar o coeficiente de restituição fornecido na questão para resolver a questão. Eu vou resolver uma questão assim também aqui hoje, tá bom? Quando o alvo não está parado, quando os dois corpos estão em movimento antes da colisão, tá joia? Mas nesse caso específico é interessante analisar essas equaçõezinhas aqui, tá joia? Bom, com isso vamos fazer um exemplo, olha só. Na figura, o bloco 1 de massa M1 desliza a partir do repouso em uma rampa sem atrito a partir de uma altura h igual a 3,2 metros e colide com o bloco 2 de massa M2 igual a 2M1. Então, a massa do bloco 2 é o dobro da massa do bloco 1, que está inicialmente em repouso. Após a colisão, o bloco 2 desliza em uma região onde o coeficiente de atrito cinético vale meio e para depois de percorrer uma distância d, nessa região, onde tem um atrito. Determine o valor da distância d se a colisão for elástica. Então, galera, olha só, você tem o bloquinho 2 que está aqui embaixo parado. Esse bloquinho 1, ele desce uma rampa sem atrito. Então, ele perde energia potencial gravitacional e ganha energia cinética, vai ganhando velocidade. Aí ele bate aqui no corpo 2, com uma determinada velocidade que a gente ainda não sabe. Quando ele bate no corpo 2, essa colisão é elástica. Então, esse corpo 2 ele é impulsionado aqui para frente. Aí, esse corpo 2, depois da colisão, ele sai com uma certa velocidade e ele vai perdendo energia cinética, ele vai dissipando sua energia cinética aqui nessa região que tem atrito. Aí eu quero saber qual distância ele percorreu nessa região que tem atrito, dadas as informações do texto. Então, pessoal, é uma questão relativamente simples, tá? Primeira coisa, para eu analisar qual é a velocidade com que o corpo 2 sai aqui, depois da colisão, eu preciso saber qual é a velocidade que o corpo 1 bate nele. Para isso, a gente usa a conservação da energia mecânica antes da colisão aqui, ó, enquanto ele desce a rampa. Então, da conservação da energia mecânica antes da colisão, enquanto o corpo 1 desce a rampa, a gente tem o seguinte. A energia potencial gravitacional que ele tinha no começo, lá em cima, vai ser igual à energia cinética que ele vai ter aqui embaixo. Perceba que a velocidade que ele tem aqui embaixo, eu estou chamando de velocidade do corpo 1 antes da colisão, tá? Por isso que eu botei essa nomenclatura, V1I. Velocidade do corpo 1 antes da colisão ao quadrado. Então isso aqui é a energia potencial gravitacional
Lá em cima é igual à energia cinética que ele vai ter. Aqui embaixo, toda a energia potencial gravitacional se transformou em cinética, porque nesse pedaço não tem nenhuma força dissipativa atuando nesse corpo, nesse objeto, tá bom? Então, a gente vê o seguinte, massa corta com massa, e a velocidade dele vai ser a raiz quadrada de 2gh, que é um resultado que a gente já obteve várias vezes, né? Então, pessoal, como ele parte lá de uma altura de 3,2 metros, isso aqui vai dar 32 vezes 2, 64, raiz de 64 dá 8 metros por segundo. Então, esse objeto, quando ele chega aqui embaixo, ele chega com uma velocidade de 8 metros por segundo, que é a velocidade que ele tem quando colide com o corpo 2. Aí ocorre a colisão. Quando ocorre a colisão, a gente sabe que a gente tem a conservação do momento linear e da energia cinética na colisão. Então, usando essas duas condições, a conservação da energia cinética indica que o coeficiente de restituição é igual a 1. Então, usando essas duas condições, nós chegamos nessa equação para a velocidade do corpo 2, que foi o que a gente fez agora há pouco no slide anterior. A gente viu que a velocidade do corpo 2 após a colisão, perceba que é uma colisão elástica, e o corpo 2 estava parado. Então, está nas condições que a gente acabou de estudar. Então, a velocidade do corpo 2 após a colisão é igual a 2 vezes a massa do corpo 1, dividido pela soma das massas do corpo 1 com o corpo 2, tudo isso multiplicado pela velocidade que o corpo 1 tinha antes da colisão, que nós já descobrimos que vale 8 metros por segundo. Então, dá para a gente descobrir a velocidade do corpo 2 depois da colisão. 2 vezes a massa 1. Aí ele diz aqui no texto, pessoal, que o corpo 2 tem 2 vezes a massa 1 também. Então, aqui embaixo fica massa 1 mais 2 vezes a massa 1, que dá 3 vezes a massa 1, né? Então, a nossa velocidade aqui do corpo 2, depois da colisão, você corta a massa do M1 com M1 aqui, dá 2/3 vezes 8, né? 2/3 de 8, que dá mais ou menos 5,3. Na verdade, é 5,3 dízima metros por segundo, beleza? Essa é a velocidade com que o corpo 2 se move ao longo do trecho que tem atrito. Para descobrir qual foi a distância que ele consegue percorrer, a gente pode usar as leis de Newton, por exemplo, ou a gente pode usar a ideia de que o trabalho da força de atrito ao longo desse percurso vai ser igual à variação da energia cinética. Beleza? Então a gente lembra como é que é o trabalho da força de atrito. É a força de atrito vezes o deslocamento negativo, né? Porque o atrito ele se opõe ao movimento. E a força de atrito, a gente lembra que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, esse trabalho aqui ele vai ser menos o coeficiente de atrito vezes a normal. Como o plano é horizontal, a gente lembra que a normal é igual ao peso. Por isso que eu coloquei massa vezes gravidade. Então, o coeficiente de atrito vezes a normal, que em módulo é igual ao peso, vezes o deslocamento desse objeto ao longo desse percurso, que é o que eu quero descobrir. E isso é negativo porque o atrito está oposto ao sentido do movimento. Quer dizer que o ângulo entre as forças é de 180 graus e o cosseno de 180 é menos 1, né? Então, essa equação aqui, ó, esse termo, é o trabalho da força de atrito nesse pedaço. Isso vai ser igual à variação da energia cinética. Bom, esse corpo ele percorre uma certa distância d e para. Então a energia cinética final é zero. Então ficou zero menos a energia cinética inicial, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado do corpo 2, depois da colisão, tudo isso dividido por 2. Beleza? Então agora é só a gente substituir os valores. Ó. A massa do corpo 2 que a gente não conhece, ela se cancela aqui. Ó. Ela corta. E como eu quero a distância d, coeficiente de atrito e gravidade passam dividindo. E o menos corta com menos aqui também, né, pessoal? Então a gente chega que essa distância d, ó, ela fica a velocidade do corpo 2 depois da colisão ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, vezes o coeficiente de atrito cinético. Então, 5,3 ao quadrado, que foi a velocidade depois da colisão do corpo 2, dividido por 2 vezes meio, que é o coeficiente de atrito, vezes 10, que é a gravidade. Pessoal, fazendo essa continha, você tem aproximadamente 2,84 metros. Quer dizer que esse bloquinho ele vai andar aqui em cima, ele vai percorrer aqui em cima uma distância de 2,84 metros até parar. Beleza, galera? Então aqui, pessoal, é uma questão bem interessante que revisa não só a conservação da energia mecânica,
como a gente usa as ideias de colisão e também lembra do trabalho realizado por forças não conservativas, né? Que no caso é a força de atrito, tá joia? Então é um exercício relativamente completo aí que aborda vários temas. Pessoal, para fechar eu vou fazer mais um exemplo pensando numa colisão inelástica. Esse exemplo que eu vou resolver, gente, a forma de resolver o exemplo, ela vale tanto para a colisão elástica quanto para a colisão inelástica. A única coisa que muda é o coeficiente de restituição, tá bom? Então a gente tem o seguinte: os corpos A e B esquematizados apresentam nesse momento velocidades de 8 metros por segundo e 4 metros por segundo, respectivamente. As massas de A e B valem respectivamente 5 kg e 8 kg. Sendo o coeficiente de restituição igual a 0,4, determine a velocidade de A e de B após a colisão. Então, galera, olha só, o corpo A está aqui se movendo para a direita, o corpo B está se movendo para a esquerda. Ele deu as velocidades e as massas. Em determinado momento, esses corpos colidem. Eu quero saber qual vai ser a velocidade que eles vão ter após a colisão. E aqui entra um problema, gente, que é o que a gente não sabe. O que eu não sei? Eu não sei o que vai acontecer depois da colisão. Eu não sei se eles vão para o mesmo lado, eu não sei se os dois vão bater e voltar, eu não sei direito o que vai acontecer. Então aqui, para facilitar, eu vou supor algum resultado. Bom, em geral, a gente viu que a tendência é do corpo de menor massa mudar o sentido do movimento, né? Então eu vou pensar que o corpo de 5 kg, que é o corpo A, ele bate e volta. E eu vou pensar que o corpo B continua no movimento dele para a esquerda. Claro que com velocidade menor, né? Ele diminui a velocidade, mas continua o sentido do movimento dele. É claro que isso aqui é uma suposição. Então eu vou supor dessa forma, para mostrar para vocês onde que essa suposição pode influenciar na resolução do nosso problema, que talvez essa forma de resolver o problema facilite um pouco na hora de entender o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Da conservação do momento linear durante a colisão, a gente tem a seguinte equação, pessoal. Momento linear antes da colisão é igual ao momento linear após a colisão. Aí, pessoal, eu já estou colocando aqui as velocidades em módulo e o sinal, se é positivo ou negativo, eu já estou colocando aqui dentro. Então, veja bem, eu vou supor aqui, né, que o nosso eixo x está direcionado para a direita. Nosso eixo x está direcionado para a direita. O que isso quer dizer? Antes da colisão, o momento linear do corpo A é positivo, massa de A vezes velocidade do A. E antes da colisão, o momento linear do corpo B é negativo. Por quê? Porque ele está no sentido negativo do eixo x. Então, menos massa de B vezes velocidade de B antes da colisão. Aqui, para facilitar a notação, galera, eu vou dizer que as velocidades que tem linha, elas são velocidades depois da colisão, beleza? Então, olha só, depois da colisão, pela suposição que a gente fez, os dois corpos estão se movendo para a esquerda. Então, os dois possuem momentos lineares negativos, beleza? Então, eu tenho que o momento linear após a colisão é negativo para os dois corpos. Então, fica massa de A vezes V' de A, né? Velocidade do corpo A após a colisão negativo, e massa de menos a massa de B vezes o V'B. Lembrando que V' vai ser a velocidade após a colisão. E a gente tem essa equação que indica para a gente a conservação do momento linear durante a colisão. Depois de analisar a conservação do momento linear, a gente analisa... aqui a gente já pode jogar os valores direto, né? A massa do corpo A vale 5, a velocidade dele vale 8 antes da colisão, menos a massa do B, que vale 8, vezes a velocidade do B, que valia 4 antes da colisão também. E aí nós temos aqui, ó, menos 5V', menos 8VB', né? Aqui os dois são negativos e eu só coloquei as massas porque o V' e o VB' é o que eu quero descobrir, que são as velocidades depois da colisão. Então a gente chega nessa equaçãozinha simples aqui, ó. 5 vezes 8 menos 8 vezes 4. Dá 8, né, pessoal? Então, 8 é igual a menos 5V' menos 8VB'. Tá joia? Bom, agora a gente tem essa equação, que ela é resultado da conservação do momento linear. Agora a gente vai usar o coeficiente de restituição. Ele me disse na questão que o coeficiente de restituição vale 0,4. Então, galera, vai ficar o seguinte, olha só.
Qual é a velocidade relativa de afastamento após a colisão, galera? Como eles estão indo para o mesmo sentido, vai ser a diferença. É a maior velocidade menos a menor. Então, é o v' menos o vb'. Essa é a velocidade relativa de afastamento após a colisão, na minha suposição. Dividido pela velocidade relativa de aproximação antes da colisão. Galera, como eles estavam indo em sentidos opostos, se aproximando, a velocidade com que eles se aproximam é dada pela soma das velocidades. Eles se aproximam com a velocidade que é dada. O corpo A se aproxima com 8 metros por segundo e o corpo B se aproxima com 4 metros por segundo. Então, como os dois estão tentando se aproximar, eles se aproximam com a velocidade relativa de 12. Beleza? Então, é a soma das velocidades quando eles estão se aproximando em sentidos opostos aqui. Então, vai ficar 12, que é o 8 mais o 4. Se a gente pegar esse 12 e passar multiplicando, dá 4,8. Então, a gente chega que o v' menos o vb' é igual a 4,8. Então, você percebe que a gente tem agora duas equações e duas incógnitas. É um sisteminha que a gente consegue resolver. Então, eu vou isolar aqui, nessa primeira equação, o v'. A gente vê que o v' vai ser 4,8 mais o vb'. E a gente coloca lá na primeira equação no lugar do v'. Então, fica 8 menos 5 vezes o v'. Mas o v' é 4,8 mais o vb', menos o 8vb' que estava aqui já. Beleza? Pessoal, agora é só resolver essa continha aqui, né? 5 vezes 4,8 dá menos 24. 5 vezes vb' negativo, né? Então fica menos 5vb' menos 8vb', que dá menos 13vb'. Esse menos 24 passa positivo. Então, menos 13vb' dá 32, né? E aí o 13 passa dividindo, a gente chega que vb' é 32 dividido por menos 13, que dá menos 2,46 metros por segundo. Agora a gente pega esse resultado e joga aqui nessa equação do coeficiente de restituição para achar o v'. Então, substituindo, a gente chega que o v' ele vai ser 4,8 mais o vb'. 4,8 menos 2,46 dá 2,34. Então, a gente achou as velocidades tanto do corpo B quanto do corpo A após a colisão. Só que tem um detalhe interessante aqui, pessoal. Eu achei o vb' negativo. E eu já tinha feito minha suposição aqui, né? Então, eu já tinha embutido o sinal dentro da minha solução. Então, o fato desse cara ser negativo indica que minha suposição não foi correta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, beleza, o corpo A está correto, ele está indo realmente para a esquerda, porque eu achei o módulo dele positivo, então a minha suposição com os sinais que eu adotei aqui já estão corretos. Só que para o corpo B não está correto. Então, na prática, o que acontece é que o corpo B ele não continuou indo para a esquerda. Ele, na verdade, também ricocheteou. Então, na hora que eles colidiram, os dois ricochetearam, ou seja, o A mudou o sentido do seu movimento e o B também mudou o sentido do seu movimento. Então, foi uma colisão desse tipo, em que os dois batem e voltam. Beleza? Então, se a gente fizesse a suposição correta, eu refiz aqui toda a solução, mudando a minha suposição. Então, agora, se eu supor que eles batem e voltam os dois, o que muda? Pessoal, perceba que a solução é toda a mesma, e o que muda são alguns sinais, olha só. Após a colisão, o momento linear do corpo B fica positivo, porque ele fica no sentido positivo do eixo X. Então, você tem o positivo aqui, aqui e aqui. Então, as mudanças eu coloquei de verde. E após a colisão, ao invés deles estarem se afastando com velocidades no mesmo sentido, eles estão se afastando com velocidades em sentidos opostos. Então, nesse caso, a velocidade relativa de afastamento vai ser dada pela soma. Então, você muda esse sinal aqui. E aí, consequentemente, muda este sinal aqui também. Beleza? E aí, pessoal, tem aqui as mudanças dos sinais e você chega no resultado correto com todo mundo positivo. Beleza? Então, o que eu quero mostrar? É que se você fizer a suposição errada, você não precisa refazer toda a questão.
basta você interpretar o seu resultado. Você interpretar que o sinal negativo indica que o corpo B, na verdade, não está indo para a esquerda, ele está indo para a direita. Você não precisa resolver tudo de novo, porque, na verdade, você só vai estar propagando sinais aqui dentro. Tá joia, pessoal? Então, galera, por hoje é isso. Eu acho que com isso dá para resolver bastante questão aí sobre colisões elásticas e inelásticas, tá bom? E até a próxima.